paz do Senhor. Bom a gente poder estar junto mais uma vez, sabendo que Deus tem um propósito. Fico feliz da gente poder estar nesse momento, nessa transição. Algo novo para a igreja, então, Deus dando direções, orientando aquilo que nós estamos pensando. E agora, nessa nova etapa, né, Deus vai orientando tudo que nós precisamos fazer, sabendo que estamos fazendo o melhor, né, tentando fazer o melhor para que o irmão esteja junto, que o irmão esteja sendo abençoado, e queremos sempre colocar a nossa vida à disposição do Senhor. Espero que você tenha passado uma boa semana, apesar dessa parada, né, tudo que está acontecendo hoje, a situação que nós temos enfrentado, mas isso não pode abalar ou tirar a nossa fé. A nossa fé continua da mesma maneira. Estamos firmes no Senhor, andando na presença dEle, sabendo que Ele vai dar direção para tudo que estamos fazendo, né? Então, é bom ter você, a Tânia, Marilene, está chegando, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, sendo orientado pela palavra naquilo que nós devemos fazer. Bom, como nós estamos estudando nesses últimos dias, né, até antes da parada, nós estávamos estudando sobre os meios da graça, né? Então, há várias situações que Deus cria para nós, para que a gente possa se aproximar dEle, ter essa oportunidade de estar junto com Ele, de andar na presença dEle, né? Bom dia, irmã Vanderleia, irmão Isidoro, bom ter vocês conosco também. Quero poder, sempre na hora que entrar um ou outro, aí, a gente poder cumprimentar os irmãos que estão aí, estão assistindo, e para a gente poder caminhar junto. Então, esse tempo é um tempo especial, e a gente tem aprendido sobre os meios da graça, né? O que Deus proporciona para nós, para aprendermos, ou melhor, para nos aproximar dele, né? Esses meios da graça servem para que a gente não se distancie. A cada dia a gente possa chegar mais perto. Então, nós estivemos vendo, né, no início lá sobre a leitura da palavra. Ela é de extrema importância para nós, né? A palavra de Deus é que vai nos ajudar a manter a nossa vida firme na presença do Senhor, né? A cada dia que a gente lê a palavra, Deus está falando conosco. Cada dia que buscamos mais, né, a palavra vai sendo lida, nós vamos nos aproximando dele a cada momento. Então, isso faz-nos estar mais perto dele e viver acreditando que ele está conosco. Então, quando a gente vai na palavra de Deus, nós encontramos várias direções de Deus, várias orientações de Deus, para que a gente possa estar perto dele, né? Buscar mais, andar com ele. Então, através da palavra de Deus, e o salmista ele diz assim: olha, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra de Deus, ela vai a cada dia moldando a nossa vida. Então, agora, quando nós entendemos que a palavra nos aproxima, precisamos entender também que a oração, ela também vai gerar essa comunhão com Deus, né? Oi, Vera, oi, irmã Liana, bom ter vocês com a gente, Deus abençoe. Então, a gente poder ter esse tempo de oração, de comunhão, né? Nesse tempo que nós agora estamos passando por esse período do corona, nós estamos aí buscando e orando, só que a oração, ela não pode ser só nesse tempo, e a oração, ela não pode ser só enquanto nós temos um problema, uma situação. Oi, Tânia, Taninha, bom ter você aí com a gente também.
Então, não a gente não busca a Deus só quando nós estamos com problemas, né? Buscamos a Deus em todos os momentos. A palavra de Deus nos orienta a manter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida perto dele através da oração, né? A palavra revela o que ele fez, os milagres, as maravilhas. A palavra mostra o quanto Deus está preocupado conosco, Deus quer estar em comunhão com a gente. E a oração faz-nos nos aproximar dele para que a gente possa ter essa comunhão. O meu irmão Alexandre, paz, tudo bom, querido? Deus abençoe a sua vida, para você estar conosco. Então, a gente poder, nesse período de oração, ter o nosso tempo de agradecer, de buscar a Deus, de andar na presença dele, de falar com ele das nossas necessidades, de colocar o nosso coração aberto para ele, para que ele possa, ele sempre vai nos ouvir, mas para que a gente possa ter essa comunhão, essa proximidade dele. Então, quando a gente fala de oração, a gente tem que lembrar de como isso é importante para a nossa vida e o quanto isso vai mudar ou vai melhorar o nosso relacionamento com Deus. Né? Às vezes as pessoas, por que nós temos que orar? Por quê? Porque isso me aproxima. Isso faz-me entender que eu sou dependente de Deus. Ô Ricardo, bom dia. Bom, Giovanni. Então, é importante isso, porque toda vez que nós oramos, nós demonstramos a nós mesmos que dependemos dele, que dependemos do Senhor. Então, esse tempo de oração não é chegar ali e só pedir as coisas. Não é porque hoje parece que, quando fala-se de oração, pensando, nós vamos orar, então agora é a hora de pedir. Não é hora só de pedir, é hora de entregar a vida. É hora de você reconhecer a soberania de Deus. Quando nós olhamos o Pai Nosso, o Pai Nosso, ele fala sobre isso. Ele fala, primeiro diz assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O quanto Deus o que ele é e o que ele significa. Acima de todas as coisas, e que tem o poder em tudo, né? O Deus poderoso, que nada pode detê-lo, que nada pode impedir com que ele faça os milagres que ele fez, e que ele continua fazendo, curas, maravilhas, e a gente vê, tudo isso vai depender do meu relacionamento com ele, do meu tempo de oração, o quanto eu me aproximo dele e o quanto eu reconheço que ele é Deus. Não é ter as nossas orações e somente estar ali e ficar repetindo os pedidos, porque a oração é o nosso momento de, vou usar um termo que às vezes os jovens usam, trocar ideia com Deus. É você abrir o seu coração. É você chegar diante de Deus e poder dizer assim, olha Deus, como eu falei, acho que na semana passada, ou retrasada, acho que foi, às vezes você chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não queria estar aqui, eu não queria orar, eu não tenho forças para orar, eu estou passando por um momento difícil, mas eu estou aqui, Deus, porque o Senhor, porque eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai mudar essa história. Eu sei que o Senhor vai mudar a direção da minha vida. E eu quero, Deus, agora colocar as minhas necessidades. Eu estou com um problema na minha casa, estou com um problema no meu trabalho, ou então eu estou sem trabalho, estou precisando de uma porta, eu não sei qual a direção que eu devo tomar. Então, quando nós vamos orar, nós precisamos lembrar o que Deus faz quando Ele quer ter essa comunhão com o Senhor. Então, nós olhamos para esse tempo assim, lembra quando Deus, na virada do dia, vinha conversar com Adão? Então, o que ele fazia? Era o tempo de comunhão, é um tempo de relacionamento.
Oi, Pietra, bom dia. Bom ter você aqui com a gente. Então, esse tempo de comunhão é o tempo que Deus quer se relacionar com o ser humano. E a oração faz isso, né? Como um meio de nos aproximar do favor de Deus para com a nossa vida. Oi, Ju, bom dia. Deus abençoe sua vida. Então, esse tempo de nos aproximar com Ele através da oração, ele é preciosíssimo. Né? Nós trabalhamos com discipulado na igreja e nós falamos isso, né? De você ter o seu tempo a sós com Deus, um tempo de qualidade, um tempo que vai gerar algo bom na sua vida e que você pode passar pelo momento difícil que for, Deus vai te ajudar, porque você vai estar unido, ligado a Ele. Então, isso faz diferença. A gente olha para a vida de Daniel, Daniel foi jogado na cova dos leões, eu acredito que todos aqui saibam da história, foi, né, lançado na cova dos leões, porque armaram uma cilada para ele, e ele foi lançado na cova, e o leão não comeu, só que um texto antes, ele diz assim, Daniel, quando soube do decreto, foi orar como ele fazia constantemente. Orava 3 vezes ao dia. Então, quanto tempo a gente ora? Quanto tempo nós gastamos em oração com Deus? Um tempo de a gente poder colocar a nossa vida. Às vezes não é o tempo de ficar lá 1 hora, 2 horas. Glória a Deus, quem é a pessoa que pode, quem consegue, quem tem esse dom de intercessão, de ficar lá 1, 2 horas orando pelas pessoas, ou colocando a sua vida diante do Senhor, benção, tem que continuar. Mas, às vezes, não há possibilidade. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você tem colocado a sua vida diante de Deus? Dizendo assim, Deus, olha, estou aqui, eu sou teu servo, quero servir, quero obedecer, quero andar na tua palavra, quero que o Senhor me ajude a não tomar decisões só pela emoção, mas eu quero também ser racional, entender o que eu estou fazendo. Então, isso tudo faz com que eu me aproxime a cada dia e faz muita diferença no meu relacionamento com Deus. Porque quando eu passo por um momento difícil, eu sei que Deus está comigo, porque o meu tempo de oração faz eu entender que Deus está comigo. Então, não é simplesmente um tempo, vou colocar aspas aqui, perdido. Eu tinha tanta coisa para fazer, mas eu tenho que orar. Não, a questão não é essa, não é o quanto eu estou perdendo. Não, eu estou a cada dia que eu oro, eu estou ganhando no meu relacionamento com Deus. Eu estou andando para frente, seguindo na direção do Senhor para melhorar o meu relacionamento com Ele. Então, quando a gente olha para a história dos homens da Bíblia, dos heróis da fé, homens que viveram a sua vida de uma forma intensa com o Senhor. Lembra quando Deus fala com Abraão para que ele saia da sua terra, vá para um lugar onde Deus ia mostrar, e ele, nessa peregrinação, e Deus dá um filho a ele, o filho da promessa, e Deus então pede o filho. E Abraão tinha um relacionamento com Deus. E Deus então pede o filho, Abraão vai levando o filho para o sacrifício. Aí o filho pergunta assim, pai, estamos aqui, cadê o sacrifício? E eu acredito que aquela fala de Abraão para Isaac, que está lá em Gênesis, capítulo 22, que o menino pergunta, pai, nós estamos aqui e tal, vamos lá, e cadê o sacrifício? E naquele momento, Abraão diz assim, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício, o cordeiro para o holocausto. Então, essa frase, esse relacionamento de Abraão com Deus, de ter convicção de que Deus estaria providenciando aquilo que era necessário, dependência. Oi, Rodrigo, Jerusa, que bom ter vocês aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Então, é essa certeza de que Deus está presente, de que Deus está sustentando e suprindo
às nossas necessidades. Não é pensar, colocar qualquer coisa, você, Deus, eu queria... Às vezes são coisas tão supérfluas na nossa vida, e o fato de você colocar uma situação de assim, será que isso realmente vai fazer tanta diferença na minha vida? Naquele momento, naquela oração em que Deus supre, porque quando o menino foi levado ao sacrifício, o filho, né, o Isaac, ele estava pronto para matar o menino, o anjo diz a ele, não faça mal, aí ele olha, vê o cordeiro ali para ser entregue como um sacrifício. Aquele momento era aquela necessidade, aquilo que Abraão precisava naquele momento. Então, às vezes nós vamos pedindo algumas coisas e o que é que isso vai fazer de diferença para a minha vida? Entender a vida de Enoque, como que Enoque teve um relacionamento tão íntimo com Deus que Deus o tomou para si. E como viver esse relacionamento íntimo de vida de relacionamento de amigo? Enoque teve um relacionamento tão íntimo que Deus um dia tomou para si. Disse assim, não, eu preciso de Enoque, eu quero ele aqui comigo. Nesse relacionamento de intimidade com Deus. A oração faz isso. A oração gera esse relacionamento. Gênesis 5:24 fala isso que eu estou falando para você de Enoque. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Eu não sei se você já teve experiência de conversar com pessoas, de ver essas pessoas, às vezes, a forma com que elas vivem um tempo de oração com Deus. Pessoas que, às vezes, quando vão orar, param tudo e faz a sua oração. Deus, obrigado, Senhor, maravilhoso. E cada um tem a sua forma. E, às vezes, pessoas que você conversa, e ela vai conversar com Deus como nós estamos conversando aqui, como eu estou conversando com você. Quando a gente, às vezes, um liga para o outro, e a gente começa a ter essa conversa, esse diálogo, de ter um relacionamento. Assim Deus espera que a gente tenha esse relacionamento. Agora, a gente olha para a história, vê que Deus, ele vai ouvir quando a gente buscá-lo. Você me busca, eu ouço e te revelo. Jeremias diz isso. Você me busca, fala comigo, eu ouço e vou revelar coisas grandes e ocultas para você. Então, o quanto nós estamos buscando ter esse conhecimento dessas coisas ocultas de Deus? O quanto nós queremos saber o que Deus quer fazer através da minha vida? O quanto eu quero ser usado por Deus? O quanto você quer ser usado por Deus? Às vezes a gente está vivendo a nossa vida e esquecemos que somos instrumentos de Deus. E Deus quer nos usar para abençoar as vidas, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós temos, olhamos a história e encontramos lá Elias, homem de Deus. Um homem que orou e parou de chover, orou e choveu. Então, Elias, ele tinha um relacionamento com Deus tão íntimo que Deus ouvia a oração dele e atendia. Então, será que dá para você entender o que Elias fez? Estela, bom dia, Estela, Marcelo, bom ter vocês aqui com a gente. Então, dá para você poder lembrar ou pensar como era esse relacionamento de Elias com Deus? Deus, para tudo. Deus ouve a oração de Elias e responde. Aí, olha o que Tiago diz, capítulo 5, versículo 17 e 18, ele fala sobre Elias. Ele diz assim, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. O que diz no início é assim, Elias era um homem semelhante a nós. Quem é esse Elias? Às vezes a gente pode até pensar,
né, tentando achar que Elias era melhor que a gente. Elias, mas é porque tinha outras experiências. Se a gente não tem as experiências, é porque a gente está orando pouco. E essa oração é que vai me aproximar de Deus e vai gerar essas experiências na minha vida. Olha o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, o que Deus está tratando na nossa vida, colocando a vida de Elias. Oi, Rogério, irmão Isidoro aí também, bom ter vocês. Então, a gente olhar para aquilo que Elias faz, né? Elias, ele mostra qual é o nível de relacionamento que eu preciso ter com Deus. Para que no momento da minha necessidade, da minha crise, do que eu estiver passando, ter essa certeza que ele ouve a minha oração. Né? Elias orou, parou de chover, orou e choveu. Qual é a experiência que você já teve com Deus? Qual a sua experiência de orar e Deus realizar um milagre? Qual é a experiência que você já teve no seu tempo de vida cristã? Lembre-se de dizer assim, olha, eu estava passando por um momento difícil, ou estava com uma enfermidade, ou enfrentei uma crise no meu casamento, um problema com os meus filhos, um problema com os meus pais, eu fui mandado embora, e Deus, de repente, abriu uma janela, uma porta, onde eu não esperava. Mas a oração me deu essa certeza de que Deus está me sustentando, de que Deus está me ajudando, Deus está me fortalecendo. É Ele quem age em meu favor, é Ele que faz o milagre na minha vida. Bom dia, Guilherme. Bom ter você com a gente também, Guilherme. E, sabe, às vezes a gente fica tentando ajustar a nossa vida, falando assim, se der eu vou orar, se der sobrar um tempinho eu faço. Não, a oração é o que me liga a Deus, a oração é um meio da graça para me aproximar de Deus e entender que eu não merecia nada, e João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. Onde é que nós estamos ancorando a nossa vida? Quando nós falamos de oração, oração é onde nós vamos ancorar a nossa vida, ancorar no Senhor, ancorar em Deus, saber que Ele vai nos puxar, levar-nos junto com Ele, porque estamos ancorados nele. Então, quando eu lembro de ancorar, eu fiz uma cirurgia há uns anos, não lembro quanto tempo foi, mas eu fiz uma cirurgia no ombro, né? Eu rompi um tendão, tive que fazer uma cirurgia, e o médico que fez a cirurgia, ele disse assim, olha, Marcelo, eu precisei ancorar o tendão, porque ele rompeu, então a gente teve que ancorar esse tendão. Então, quando ele falou isso e mostrou o raio-x, eu vi, tinha lá realmente uma pecinha lá, que era uma âncora. Essa âncora aí foi colocada no osso, né, foi fixada no osso, e o tendão foi laçado ali para prender, para que pudesse voltar os movimentos sem dor. Então, agora, esse tendão, toda vez que tiram um raio-x do meu ombro, esse tendão tem ali uma âncora que segura ele. Então, essa âncora é que vai fortalecer, que vai dar sustentação para o ombro, para o tendão que estava rompido. Né? Aonde você está ancorado? Ô, pastor Pedro Júnior, bom ter você aqui com a gente também, viu, querido? Deus abençoe. Mande um abraço a todos aí na igreja aí de fartura. Deus abençoe sua vida. Bom, aonde sua vida está ancorada? Para ancorar, a gente precisa ancorar em Deus, então é colocar a nossa vida firmada nele e fazemos isso através da oração. Às vezes você vai vivendo a vida, eu falei há pouco, a hora que der eu oro. A hora que der eu oro. Não, se a gente olhar olhando a vida de Jesus, nós vamos encontrar lá quanto tempo que Jesus orava. O quanto Jesus orava. Né? Oi, Vinícius,
Tudo bem? Deus abençoe, viu? Bom ter você aqui com a gente. Quanto tempo Jesus orava? Jesus foi um exemplo, ele estava sempre em tempos de oração, buscando sempre, né? Submetido à vontade de Deus. Então, Jesus ele veio a esse mundo para cumprir o propósito, o plano de Deus, mas ele, em momento algum, ele deixou de orar. Ele fez as coisas por si mesmo. Ele sempre estava em comunhão com Deus. A oração faz nos entender que a nossa vida depende do quanto nós estamos ligados a Ele. De cumprir a vontade de Deus. Para que Romanos, né, 12:2, a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhar para essa situação, a gente fala assim, opa, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Como que eu sei quando é a vontade de Deus para a minha vida? Não, quando a paz está na nossa vida. Quando eu tenho o meu tempo de oração, quando eu consigo tomar uma decisão, deitar e dormir. Então, se eu tomo uma decisão e não durmo durante uma semana, é porque tem alguma coisa errada. Porque está faltando oração, está faltando relacionamento com Deus, está faltando eu buscar mais, eu me aproximar mais de Deus para ver essa vontade dele se realizar na minha vida. Então, a gente não pode achar que só o fato de ir à igreja, eu falo sempre isso na igreja, agora nós não podemos ir, né, na igreja, no templo, realizar um culto, onde os irmãos estão lá todos em comunhão. Né? Agora eu falo assim, e agora, como que eu faço? Eu sempre falei isso na igreja. Não, tem gente que às vezes tem uma vida de oração de domingo. No domingo, chega na igreja, vamos orar, então hora para começar o culto, no domingo, aí tem oração intercessória, a pessoa ora, aí a gente prega, né, tem um louvor, aí no louvor tem orações, aí tem pregação, pregamos, aí depois um apelo, uma oração pelo assunto que foi pregado, e encerramos o culto, Deus abençoe, né, a bênção apostólica dada, e pronto, oramos. E durante a semana? Agora que não podemos nos reunir na igreja, como que tem sido a vida de oração? Né, nós estamos aí, já recebi vários convites, né? Olha, 12:00 estaremos orando. Olha, 18h estamos orando. Meia-noite, né? Tem um grupo na igreja aqui que meia-noite estamos reunindo, toda meia-noite estamos orando. Conversei com uma pessoa essa semana, ela falou assim, pastor, todo dia, 3h da manhã, eu levanto e eu acordo e vou orar. Eu oro pela nação, eu oro por essa situação. Então, aonde que a gente tá parado aí? Oi, Murilão, bom dia, bom ter você com a gente aqui. Então, aonde nós estamos parados? Onde foi que nós paramos de orar? Onde você parou de orar? E você se acostumou com as orações que são feitas na igreja. E a vida vai tocando. E às vezes é a oração, às vezes é a leitura. Não, ora na igreja, lê a Bíblia na igreja e durante a semana. E isso lembra que nós estamos falando sobre os meios da graça. A leitura, oração, e a oração, ela muda a nossa história, ela muda a perspectiva da nossa vida, ela muda a nossa visão. Nós passamos a ver diferente. Nós passamos a ver de forma mais viva. Porque quando nós estamos em oração, essa oração nos ajuda a entender o plano de Deus para a nossa vida. Então, pensamos agora no que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos vivendo. Bom dia, Carlão. Bom dia, bom ter você com a gente também. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, se nós não tivéssemos, ou se não tivermos uma vida de oração, ou então ficar perguntando a Deus, por que isso está acontecendo? E aí a gente entra em tantos campos, em tantas palavras, em tantas coisas que vão sendo colocadas para nós,
Não, porque Deus está castigando, porque isso e aquilo, porque é uma maldição. Não, pode acontecer várias coisas, né? Várias coisas. Né? A última que eu li agora é que Deus está castigando e castigou o Brasil com essa praga por causa daquele filme do Porta dos Fundos lá, que satirizou Jesus. Irmão, isso é um absurdo. Quando as pessoas estão vivendo isso, achando que é uma situação que, porque Deus está castigando, porque o Brasil, né, por causa da Netflix, e o Brasil agora está colhendo isso. Não, é muito mais do que isso. É a gente ter uma outra visão. É a gente pensar que o fim está próximo. E como é que nós estamos nos relacionando com Deus para esse fim. Bom dia, irmã Lourdes. Tempo que não vejo a irmã, Deus abençoe, viu, irmã Lourdes? Então, como é que nós estamos nos relacionando com esse Deus? Para o fim. O fim vai acontecer. Onde que nós estamos errando? Ou, não, eu estou me relacionando. Glória a Deus que você está se relacionando. Irmão Ronaldo, bom dia, bom ter você com a gente também. Então, como é que nós estamos nos relacionando com esse Deus? A oração, ela vai nos ajudar a entender o que Deus está fazendo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bom, nós somos servos. Nós não somos nada mais do que isso. Você já deve ter ouvido, muitas pessoas já devem ter falado, foi só trocado a palavra escravo pela palavra servo. Porque escravo, ele tem uma conotação muito forte e às vezes pejorativa. E isso parece que as pessoas não assimilam bem. O servo parece que é melhor. Mas o servo, ele também cumpre aquilo que o seu Senhor manda. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, Deus pediu. Não, Deus não pede, Deus manda. Deus manda porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele está acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Quando Jesus vem para cá, ele vem filho de Deus, mas ele passa por tudo que nós passamos. Ele sofre as mesmas coisas. E o texto que nós lemos aqui, ele diz assim, que ele se esvaziou para se tornar um servo, semelhante aos homens. Tornar um servo semelhante aos homens é ser parecido com ele. É ser uma pessoa simples, não questionar o que Deus está falando. Não, como é que a gente lida com isso? Onde que nós paramos que esquecemos que Deus é soberano? Lembra? Tem um louvor das antigas aí, como eu sempre digo, não que seja da minha época, mas que seja da época dos outros irmãos, que diz assim, Deus é soberano. Deus é soberano acima de tudo. Não tem nada que possa mudar isso. Oi, Paulo. Bom dia, Paulão. Bom ter você com a gente, viu, Paulão? Onde nós paramos e onde esquecemos que Ele é Deus. Então, se Jesus se esvaziou, quem somos nós para manter um padrão e achar que nós estamos acima de Jesus? E o texto diz assim, olha, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz.
Bom, não era isso que ele queria. Ele não queria morrer na cruz. Né? Lembra qual foi a oração de Jesus quando é para morrer na cruz? Ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Oi, Fabiana Duarte, bom ter você com a gente. Deus abençoe, viu? Então, a oração dele é: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que faça a sua vontade, não a minha. Aquele momento foi um momento de oração. Um momento onde ele busca a Deus, ele fala com Deus das suas limitações de ser humano, de sofrer. Um sofrimento que não era só uma dor, uma dor de cabeça, qualquer outra, pode ser até uma dor mais intensa. Mas acredito que todos nós aqui já ouvimos falar do que é uma dor ou uma morte na cruz. A dor da morte da cruz. A agonia, a morte sofrida que é. Então, quantas vezes Jesus, andando por lá, possivelmente viu pessoas morrendo na cruz, e ele sabia o que o aguardava. Então, falar dessa oração, desse meio da graça que me aproxima de Deus, é eu entender que em qualquer momento eu preciso estar perto de Deus, porque esse Deus é que vai me ajudar a passar por essa situação difícil que eu esteja passando. Porque, irmão, quando nós estamos passando por... a vida está tocando, quando as coisas estão normais, quando a conta no banco está boa, quando a saúde está inteira, quando você não tem problema com o filho, quando você... Irmão, está tudo em ordem. Tanto faz, a vida vai entrando e a gente vai caminhando, e parece que a oração não é tão importante. A gente para um pouco e pensa assim: viver assim é fácil. Agora, como é viver quando um câncer bate na porta? Quando a pessoa que a gente ama, de repente, ela passa por um infarto, tem um outro... situações que são adversas e que nós não programamos. Eu falo isso sempre na igreja também. Irmão, como que seria se você programasse a sua vida? Será que algum dia no ano você ia colocar que você ia ficar doente? Que você ia precisar ir no médico? Que você ia precisar ir no dentista? Tem gente pavor de dentista. Não, dentista, pelo amor de Deus, eu não vou fazer no dentista. Nunca vou precisar ir no dentista. Mas só de pensar no motorzinho do dentista, a pessoa já fica apavorada. Quem de nós aqui colocaria uma enfermidade em um ano da nossa vida? Ninguém. Mas a enfermidade, ela bate a nossa porta. O revés bate a nossa porta. Às vezes as pessoas estão vivendo o dia a dia, e quando um revés bate a porta, a pessoa fica desesperada. Assim, agora o que eu faço? Eu faço o que eu sempre fiz. Eu oro. Eu busco a Deus. Eu sei que esse Deus vai agir em meu favor. Lembra de Jó? Jó passou por tudo que passou. E no meio da sua vida ele diz assim: opa, eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará a meu favor. Bom, olha com a intimidade que esse homem tinha com Deus. Era grande, precisou passar por tudo, porque lá no final da vida de Jó, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O viver na igreja, dentro do templo, você enfornado dentro do templo, e não sei agora o que a gente vai fazer sem culto na igreja. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua sendo pregada a todo instante. Ela continua sendo ministrada. E eu ontem orava com a minha família, nós estávamos orando ontem, à meia-noite,
E orei nesse sentido. A palavra tem sido pregada nas redes sociais como nunca. Qualquer horário que você ligar, ou o Instagram, que você entrar no Instagram, entrar no Facebook, tem um pastor pregando. Tem uma mensagem sendo ministrada. Em qualquer horário. Eu nunca havia visto isso antes. Você entrava, às vezes você entrava lá no Facebook, não tinha ninguém. Não, uma vez ou outra aparecia um pastor. Hoje, você entra, sempre tem lá um ao vivo, fulano ao vivo, o Beltrano ao vivo. Sempre tem alguém. E isso faz com que a igreja tome uma outra direção. Parece que isso fez a igreja, acorda, igreja. E quando a gente passa por um momento difícil, acorda, irmão. Acorda, Marcelo, acorda, os irmãos aí, Rogério, Isidoro, Murilo, irmã Lourdes, Estela, Mariana, acorda, nós estamos aqui e precisamos buscar mais a Deus, precisamos colocar a nossa vida mais perto dele. Isso vai fazer toda a diferença no nosso viver cristão. Se nós reconhecermos o Senhor, se nós nos humilharmos diante dele, se nós nos tornarmos obedientes em todo o tempo, até a morte, não sei se vamos passar por essa morte cruel, por essa morte de cruz. Eu não sei se a gente vai passar por isso. Alguns dizem que vamos passar, alguns dizem que, porque a grande tribulação, porque tanta coisa, e não vem ao caso isso agora. Mas não sei se vamos passar por uma morte cruel dessa forma. Mas se a gente reconhecer a soberania desse Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos, porque às vezes nos tornamos autossuficientes, achando que não precisamos de nada. Quando não oramos, é porque nós estamos bem. Eu não preciso orar. Deus entende. Vamos lá. E aí, nos tornamos autossuficientes. Não oramos para saber se o que vamos fazer é a vontade de Deus. Se, quando nós vamos programar uma viagem, se vamos fazer... pastor, mas até para uma viagem, a gente precisa orar? Claro que precisamos. Para ver a direção de Deus para a nossa vida. O que é que Deus tem planejado? Deus dá direção. Mas isso, se Deus não impedir nada, mas você orou. Não, você orou. Mas se é para mudar de emprego, você ora. Agora, para fazer uma viagem não ora? Qual o problema disso? Nenhum. Você ora em todo tempo. A palavra de Deus diz, orai sem cessar, orar em todo tempo, em todos os momentos, para todos os momentos da minha vida. Então, essa vida de oração me ajuda a manter o meu relacionamento com Deus. Eu não estou aqui fantasiando nada. A vida de oração faz-me entender o que Deus quer para a minha vida. Faz-me entender o plano de Deus para a minha vida. Quando a gente olha o que aconteceu com Jesus, Mateus capítulo 4, depois que ele foi batizado, desceu as águas, aí veio uma voz que disse lá, esse é meu filho amado, Deus falando, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Pensa, para qualquer ser humano, isso daí já estava bom. Já ser reconhecido como filho de Deus, você já pensou nessa experiência ou não? Você já foi batizado, mas se no dia do seu batismo, você quando foi batizado, você desce as águas, levanta, a hora que você sai das águas, com todas aquelas emoções que elas nos envolvem no batismo, viesse uma voz que você ouvisse, se os outros ouviriam não vem ao caso, mas dizendo assim, esse é o meu filho amado, minha filha amada, em quem eu me alegro muito por ter se batizado.
Aparentemente, ou já de início, pensaríamos assim: pronto, resolvido o problema. Não tenho mais nenhum problema na minha vida. Porque se Deus se alegrou com a minha vida, com a minha conversão, zerou. Não tenho mais nenhum tipo de problema. Bênção. Sou filho amado, em que Deus compraz, então quer dizer, se alegra, então quer dizer que ele vai me guardar de tudo. Possivelmente era isso que passaria na nossa cabeça. Mateus capítulo 4, versículo 1, o texto diz assim: a seguir, depois que Jesus foi batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, o diabo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Eu vou parar aqui um pouquinho. Esse Jesus que foi batizado e que era o filho em que Deus se compraz, que aos nossos olhos já estaria bom, ele é levado pelo Espírito Santo para ser tentado, para viver uma experiência diferente. Às vezes nós achamos que porque nós somos crentes, nenhum problema vai nos alcançar. Nessa época de Covid-19, coronavírus, por ser crente, achamos que estamos imunes. Não, imune não estamos. Temos que tomar os nossos cuidados. Então, quando Jesus é levado para o deserto, ele é levado para ser tentado e ele fica 40 dias em jejum. Então, se você fica um dia em jejum, vamos juntos aqui, você fica um dia em jejum, quando alguém vai comer alguma coisa, você já está quase pulando no pescoço dele para comer. Se passa um dia inteiro, 24 horas, chega no final do seu jejum, você não vê a hora de comer alguma coisa. E no deserto não tinha o que comer. Não tinha nada. Então, naquele momento, o diabo chega, depois de 40 dias, o diabo chega e diz assim: olha, se você é o Filho de Deus, porque a tentação não estava no comer, não estava em transformar pedra em pão, não estava em fazer o milagre, a tentação ali era tentar mostrar para Jesus que ele não era o Filho de Deus. E era isso que o diabo queria. Só que o relacionamento de Jesus com Deus era muito maior. E ele então diz: olha, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo leva no alto da cidade, diz: olha, você pula do templo, né, lá no alto do templo. Ele diz assim: olha, pula daqui que Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Não tentará o Senhor teu Deus. Aí ele diz: não, olha, se você me adorar, eu dou todo esse reino para você. E aí ele diz assim: olha, só prestarás culto, adoração ao Senhor. Todos esses momentos é um relacionamento intenso com Deus. É um relacionamento onde Deus era o centro para a vida de Jesus. Olhar essa atitude dele, só o Senhor adorará, só a ele prestarás culto. E quando ele termina essa frase, o texto bíblico diz assim: com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. A dependência de Jesus em ter Deus como a sua base, o seu alicerce. Foi esse relacionamento, essa intimidade que ele tinha com o Pai, fez com que ele vencesse as propostas do inimigo. Fez com que ele vencesse o que o diabo tentou apresentar para ele como facilidades. Quantas vezes nós temos, são apresentadas a nós facilidades?
e onde que nós estamos parados. Às vezes, quando você aproveita uma facilidade dessa, é porque o mais importante não era mais a oração. Não era mais estar perto de Deus. Não era mais estar próximo de Deus. Era fazer o que eu quero. É fazer aquilo que me dá prazer. É fazer aquilo que me alegra. Quando eu procuro experimentar qual é a vontade de Deus, e o texto de Romanos fala isso, que ela é boa, perfeita e agradável, essa vontade de Deus vai fazer com que eu entenda o plano dele para a minha vida. Que eu possa andar na presença dele o tempo todo. Ô Lucas, bom ter você aqui conosco, viu, Lucas? É bom entender isso, ver que aquilo, o meu relacionamento com Deus em oração vai determinar o meu relacionamento, o meu viver com Ele. Entender o sim e o não, né? O sim de Deus e o não de Deus. Entender que Deus, às vezes, Ele fecha uma porta. Às vezes Ele não vai deixar com que eu continue caminhando errado. Agora, eu posso tomar, às vezes, decisões erradas? Claro que eu posso. Mas eu não posso deixar de orar. A gente olha para aquilo que Jesus fazia, Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Jesus passava momentos grandes com Deus. Nos dias de hoje, a gente às vezes não há essa possibilidade de ter grandes momentos com Deus. Mas há a possibilidade de ter momentos de qualidade com Deus. De realmente fazer daquele tempo que eu vou ter de oração um momento de qualidade. Onde eu vou conversar com Deus, onde eu vou falar com Ele das minhas dores, das minhas tristezas, das minhas frustrações. A gente vai ter aquele momento onde vamos falar com Ele do que nós estamos passando. Né? Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o seu problema hoje? Qual é a luta que você tem enfrentado hoje? Você já abriu o seu coração para Deus? Você já falou com Ele? Às vezes a gente vai pedindo oração para todo mundo. Fulano, ora por mim, estou passando, fulano. Claro que a gente tem que pedir, e as pessoas estão aí, muitos vão orar pela gente, outros não vão, outros vão falar só, eu oro. E nem lembro de orar. Eu sempre faço assim, quando alguém pede uma oração para mim, eu digo, pastor, o senhor pode orar comigo? Se eu estiver na rua com essa pessoa, eu vou orar com ela ali mesmo. Né? Porque pode ser que depois eu esqueça de orar com ela. Se ela está passando por um problema, tal, eu paro naquele momento, eu oro com ela. Aquele momento, eu vou tirar um tempinho ali para orar e interceder por ela. Às vezes a nossa vida, você diz assim, eu vou orar. E aí vai passando o tempo, vão passando as horas, vai passando o dia. E chega no final do dia, às vezes a gente está acabado. Você trabalhou o dia inteiro, problemas, dificuldades. Aí você chega em casa, aí você vai, toma banho, janta, você quer dormir. E às vezes você não teve o seu tempo de qualidade. O seu tempo de aproximar de Deus. Porque a gente vai acostumando com a vida. Né? A gente vai acostumando com a vida. Parece que você quando aprendeu a dirigir, né? Você foi lá para tirar a sua habilitação, aí você teve que estudar aquele livrinho lá com todo o código de trânsito, com as placas e tal, e
Aí você aprendeu, passou, tem habilitação, você não fica lendo aquele livrinho o tempo inteiro. Aí você fala assim, não, mas eu já sei. Eu já sei como que funciona isso. Eu já sei que eu não posso ter a placa de 80 km por hora, a placa de 100, 120, 110. Eu sei que se eu ultrapassar essa velocidade, tiver um radar, eu vou ser multado. A gente já aprendeu. Só que a vida cristã, a minha vida com Deus, eu não aprendo tudo. Aí eu li a Bíblia uma vez. Então agora eu já sei tudo. Quem sabe tudo? Quem conhece tudo? Quanto mais eu oro, mais eu vou aprender de Deus. Mais Deus vai ministrar no meu coração. Quanto mais eu oro, mais eu estarei sensível a ouvir o que Deus tem para falar comigo. Mais eu vou estar sensível quando Deus tiver algo para trabalhar na minha vida e Ele vai ser pontual. Pode ser que Ele use um amigo, pode ser que Ele use um louvor, pode ser que Ele use... você vai começar a ler a palavra e Ele vai falar com você através da palavra. Mas eu não posso deixar de ter o meu tempo de comunhão, de oração com Deus. Esse tempo de comunhão, ele vai me aproximar a cada dia de Deus. E agora não podemos ir na igreja. Não tem problema nenhum. Sem problema algum. Mas agora o que nós vamos fazer? Porque agora vamos passar por esse período sem igreja, sem culto, sem louvor. Irmão, oramos, louvamos, jejuamos, tudo fazemos aqui, irmão. Você pode fazer tudo isso na sua casa. Você não precisa ir na igreja para isso. No templo. A igreja somos nós. Agora, o templo, a reunião no templo, ele é importante? É porque isso gera comunhão, a gente está mais junto, gera amizade, relacionamento. Isso faz muita diferença. Mas o fato de não ir não pode impedir de eu continuar a minha vida de oração. De eu ter o meu tempo com Deus. Meu tempo especial. Meu tempo de crescimento. Meu tempo de intimidade com Deus. Ele não pode parar. Então, que a gente possa, a cada dia, ir melhorando no nosso relacionamento com Ele, na nossa intimidade com Ele, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos dEle. Quando nós pegamos lá a oração do Pai Nosso, ela é de extrema importância para nós, para que a gente possa entender que ali trata de soberania de Deus, trata da santidade de Deus, trata do que Deus, do reino futuro de Deus para a nossa vida, para aqueles que um dia vão morar com Ele, trata das nossas necessidades pessoais, o pão nosso de cada dia, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Oi, mãe. Bom, Mãe Marlene, bom ter você aqui com a gente também, viu? Então, essa vida que nós vamos vivendo, do que Deus vai fazer conosco, do que vamos experimentar, do que nós precisamos, das nossas necessidades pessoais, e de tratar algo no coração do ser humano, que é o perdão. De abrir o coração e não olhar para as falhas dos outros, mas olhar para o seu próprio coração, de ver como que ele está. Olhar o Pai Nosso, o Pai Nosso que vai nos ajudando a manter o nosso relacionamento com Ele. Para não sermos, livra-nos do mal,
das ações malignas na nossa vida. Né? O que é esse mal? Essa ação maligna? Né? O mal não é só uma febre, uma gripe, uma dor qualquer aí, mas é a ação maligna do diabo estar agarrado em nós e dirigindo a nossa vida. Livra-nos do mal, livra-nos do diabo, livra-nos da ação do diabo na nossa vida, livra-nos de fazer a vontade do diabo e não fazer a vontade de Deus. Livra-nos de sermos pecadores que vivam na prática do pecado. Livra-nos do mal. Quando nós olhamos o final e diz assim, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque nós vivemos o reino de Deus. O reino de Deus, vivemos aqui, para morar com Ele. Porque esse reino que nós vivemos é a mudança de vida, é a mudança de senhorio, é a mudança de status. Eu não sou mais do mundo, agora eu pertenço ao Senhor. Agora eu pertenço a Deus. E se eu pertenço a Deus, eu tenho que ter mudanças na minha vida, transformações. E a oração vai me ajudar a ser transformado pelo Senhor. Então, para a gente poder ir para encerrar esse tempo que nós estamos tendo aqui, a oração ela é essencial. A oração é o oxigênio que nós precisamos todos os dias. Nós estamos falando aqui, não sei quantas vezes nós aspiramos e expiramos. Quantas vezes nós fizemos isso para que que a vida fosse mantida, o coração continuasse bombeando. O oxigênio que a gente respira, a gente não precisa selecioná-lo. Ele está no ar. Então, a gente não fica procurando oxigênio. A vida com Deus, a vida de oração é orarmos o tempo todo. Porque esse tempo de oração vai conduzir a minha vida. Vai me ajudar a andar na presença de Deus. Vai me sustentar. Como o oxigênio, ele me ajuda a manter o meu sangue oxigenado, todas as funções que eu preciso, porque se eu paro de respirar, eu morro. Se eu paro de orar, eu também morro. Eu perco o meu relacionamento com Deus. Quando eu não oro, pode ser que a gente tome essas atitudes aí que não vão condizer com o plano de Deus para a nossa vida. Quando você não ora, você vai tomar decisões erradas. Quando você não ora, você vai se distanciando de Deus. Quando você não ora, pode ser que a serpente venha e apresente um fruto que pareça ser bom. Parece, né? Quando Eva viu o fruto, a serpente falou que ele era bom, que ela ia ficar igual a Deus. Parecia bom, né? Parecia ser razoável comer aquele fruto, porque ele me daria algumas coisas, alguns benefícios. Então, o que é que eu estou fazendo? Como está a minha vida de oração? Como está o meu andar com Deus? A minha proximidade com esse Deus? Se você parar para pensar na forma com que você tem vivido, quanto tempo você tem gasto para se aproximar de Deus? Adão e Eva estavam bem, estava tudo em ordem. Não precisava se preocupar com nada, gente. Nada. Só que, de repente, o diabo entra na história. O diabo foi ali para poder fazer o que era dele. Então, eles foram sendo envolvidos, né? A Eva foi envolvida, e aí ela come, e o Adão também.
E o Adão também se envolve, fala assim, olha, realmente o fruto parece que é bom. Quando as coisas na vida vão passando e há pouco relacionamento com Deus, qualquer coisa que aparece para você pode ser bom. Pode parecer bom. Pode ser algo que você fala assim, nossa, era isso que eu estava esperando. E às vezes, essa proposta, ela não vem de Deus. Às vezes, são armadilhas que o inimigo ele faz sabendo da nossa fraqueza, sabendo que você não tem orado, que você não tem lido a palavra, que você não tem tido comunhão com Deus. Sabendo de tudo isso, ele prepara algumas coisas para que a gente possa cair. Então, que a oração faça parte da sua vida a cada instante, a cada momento. Eu acredito que o assunto oração ele não esgota, por mais que a gente fale. E possivelmente a semana que vem vamos continuar falando um pouco mais sobre oração. Então, oração não esgota, porque a gente vai lendo, vai descobrindo, olha, não falei sobre isso, não falei sobre aquilo, e a gente isso vai envolvendo a nossa vida, para a gente poder lembrar que precisamos orar sempre. Que a nossa vida seja essa vida regada de oração a todo instante, sabendo que Deus vai nos fortalecer, nos ajudar em todo tempo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado você que ficou com a gente, comigo aqui, junto, né, nesse tempo, até o final. Ficamos aqui mais de 1 hora falando. E é diferente porque quando estamos na escola bíblica, há uma participação. A pessoa fala, não, porque eu penso isso, não, pastor, eu penso aquilo, olha, eu vi isso, eu li isso aqui. Então, difícil, não dá para a gente poder ter esse compartilhar. Às vezes você pode até escrever uma mensagem aqui, viu? Às vezes passa, eu não vou conseguir ler, mas não tem esse tempo de parar e responder, né? De repente, uma pergunta, alguma coisa, a gente pode até ir tentando ajustar isso daí para que a gente possa responder também. Mas eu fico feliz de ter você comigo aqui, para a gente poder aprender um pouco mais e orar, fazer da nossa vida de oração, fazer a nossa vida um tempo de graça, um tempo de misericórdia, um tempo da ação de Deus na nossa vida. Então, que nós possamos, nesse tempo de quarentena, né, não sabemos quanto tempo nós vamos ficar sem poder ir à igreja. Ir à igreja, a igreja pode estar aberta, né, mas não podemos ter culto, não podemos ter relacionamentos dentro da igreja, não podemos ali fazer uma reunião, por menor que seja, por causa do risco. As pessoas de mais idade, ontem até liguei para algumas delas, disse, olha, orei com essas pessoas, porque é necessário ter esse tempo. Não podemos ter na igreja, mas que você continue orando, que você continue crente, que você não deixe com que isso abale o seu coração, não fique ouvindo mensagem, tanto vídeo, tanta coisa que aparece. Irmão, se eu fosse assistir todos os vídeos que as pessoas mandam para mim, eu acho que eu ficaria o dia inteiro e não daria conta de assistir todos. Então, não fique assistindo tudo. Tem muito fake, muito invencionismo. Né? Cuidado com os pastores, gente falando mal um do outro, briga na internet. Foge dessas coisas, irmão. Foge disso. Não vou ver a última do fulano de tal, a última do sei quem. Não foge de tudo isso. Busque a palavra. Não entre em discussões nessa natureza, porque isso só mancha o evangelho. Isso não é algo que vai acrescentar nada na sua vida. Nada.
só vai gerar uma raiz de amargura no seu coração contra quem quer que seja. Então, busque a Deus, irmão. Faça desse tempo de quietude, de parar um pouco. Não, agora não pode sair, não pode lugar, não tem shopping, não tem clube, não tem nada, Lagoa Taquara fechada, não adianta, não tem nada agora. Então agora, faça desse tempo o seu tempo de intimidade com Deus. Ore mais. Tem um tempinho lá, seja 3 vezes ao dia, para lá 5 minutinhos, vai lá no seu quarto, ajoelha lá na cama, do lado da cama. Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda, eu quero permanecer firme, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu quero levar a palavra àqueles que estão distantes, eu quero, Deus, eu quero que o Senhor me use. Fale isso com Ele. Tenha coragem de colocar à disposição para que Deus possa te usar. Que a nossa vida seja realmente uma vida de oração, uma vida transformadora. Que esse tempo seja um tempo de crescimento e não de distanciamento de Deus. Que nós possamos nos aproximar mais, para que em qualquer momento da nossa vida continuemos firmes com Ele. Para que possamos entender o que é a palavra de Deus. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Nada vai nos separar. Por mais que os líderes, qualquer pessoa eles possam fazer o que for. Nós continuamos firmes e vivendo na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Eu quero orar, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Pedir que Deus continue dando direção. Lembrar você que hoje, às 18 horas, nós estaremos aqui de novo. Espero você. Convide alguém. Eu mandei aí para várias pessoas o aviso dos horários de culto. Avise os seus amigos, manda o seu grupo de WhatsApp. Se a pessoa não quiser, ela vai bloquear você, não tem problema. Mas manda lá, manda para eles, olha, minha igreja está fazendo culto ao vivo, você não tem oportunidade de ir na igreja, ouve lá pela internet, e eu sei que vai ser um tempo especial, onde Deus vai nos ajudar nesse tempo, e vamos crescer. Ao invés de nos distanciar, nós vamos crescer. Vamos sair dessa melhor. Uma vez um pastor amigo meu disse assim, olha, numa crise, você tem duas saídas, 2 caminhos a seguir. Ou você sai melhor, ou você sai pior. Que nesse momento que a igreja vai viver, que a gente saia melhor. Que isso aumente a nossa fé, que isso aumente a nossa devoção a Deus, que a gente possa entender que pode acontecer o que for, nós precisamos ficar mais fortes na presença do Senhor. Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. Eu sei que parece meio impessoal, meio estranho, mas eu queria que você fechasse os teus olhos para que a gente pudesse orar nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, Deus, colocar diante do Senhor a nossa vida, pedindo a Deus que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre nós. Deus, tudo que nós vimos, ó Pai, em relação à oração, falando a respeito disso, e lembrando, ó Deus, o que o Senhor Jesus fez para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor. Se esvaziou, se humilhou, foi obediente. Deus, que o Senhor nos ajude a viver essa vida sabendo que dependemos do Senhor, única e exclusivamente do Senhor. Nada é mais importante, nada é melhor. O melhor para nós é ter a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Eu abençoo, Deus, cada família. Eu abençoo cada pessoa. Eu abençoo, Senhor, cada irmão, cada um que esteve conosco nesse tempo. Deus, que seja o Senhor agindo, abençoando, dando direção. Quebra, Senhor, todo o laço do inimigo. Tudo que o diabo possa tentar fazer, seja quebrado e destruído em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor esteja conduzindo as nossas vidas.
que nós possamos ter os nossos tempos de oração, que nós possamos ter o nosso relacionamento com o Senhor, viver a nossa vida perto de Ti a cada momento, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, que possamos crescer mais e mais, que essa fase, ó Deus, em que fomos colocados dentro das nossas casas, seja um tempo de crescimento, de trabalhar dentro das nossas casas, mas que seja um tempo abençoado, que o Senhor vai preparar para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos, te louvamos, te agradecemos e entregamos tudo nas tuas mãos, Pai. Sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos fortalece e que o Senhor nos ajuda a cada dia. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. E estamos também pedindo aos irmãos a colaboração, você que nós temos alguns compromissos com os missionários que estão no campo, e com esse momento, como nós não temos tido os nossos cultos, as nossas contribuições devem ser enviadas via transferência bancária ou depósito. Não sei se é muito aconselhável ir nos bancos, mas eu quero pedir que você continue com os cuidados com a igreja, e sei que Deus vai dar direção e abençoar a nossa vida, e que a gente continue orando. Conto com a oração dos irmãos, conto com tudo aquilo que os irmãos têm feito já como cristão, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor, e que Deus te abençoe, te sustente, e que a gente possa ter outros tempos especiais como nós tivemos